Bom pessoal, hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo diferente do que a gente normalmente faz, tá? Hoje eu nem vou comentar dos nossos aparelhos, né? Hoje eu vou comentar com vocês sobre um problema comum, até em qualquer costureira, que qualquer costureira tem, qualquer confecção, às vezes tem esses problemas, então eu vou dar algum toque para ajudar o pessoal que costura, né? E é o seguinte, muitas vezes as pessoas tá trabalhando com a galoneira, do nada essa máquina ela começa a pular ponto, né? Então o pessoal me pergunta muito o que pode estar acontecendo, porque está pulando ponto, tal. Eu costumo dizer uma coisa: máquina de costura, seja ela qual for, ela não quebra assim de uma hora para outra, ela não quebra do nada. Muita coisa que acontece é o que? Muitas vezes tem sujeira, a máquina ela vai trabalhando, o tecido ele solta muito pó. Então quando ele solta pó, ele vai acumulando um pó lá dentro. Não é esse pó, por exemplo, superficial, que você vai lá, você vê que a máquina está limpa, porém, nas partes que realmente precisa estar limpa, às vezes não está limpa. Que é o quê? Que é debaixo da chapa. Então, é importante que a costureira, quando começa a máquina a dar problema de pular ponto, começou do nada, ou só porque trocou a linha, ela pulou ponto, é fundamental. Primeira coisa, ela tem que fazer a limpeza debaixo da chapa. Então ela pode vir, é muito simples, é dois parafusos, por exemplo, no caso de uma galoneira. É dois parafusinhos aqui. Tá? Então ela vai tirar os parafusos e tira a chapinha. Toda essa sujeira que fica aqui no vão dos dentes, aqui ó, ela fica, esses pozinhos, isso daqui é terrível, isso daqui é cruel, é o inimigo número 1 das máquinas, principalmente nas galoneiras, porque as diferenças de agulha e de altura não é simplesmente colocada uma diferença sem sentido, não. Tem tudo aqui um porquê que uma agulha é mais alta do que a outra. Então, por essa agulha da esquerda, ela ser mais baixo, ela tem uma dificuldade maior em fazer uma laçada perfeita. Então, e ela dá uma laçada muito grande. Esse excesso de laçada, quando tem sujeira na máquina, essa sujeira faz com que essa laçada ela saia fora da ponta do looper. Então, é fundamental fazer a limpeza dessa máquina, tá? Então, sempre quando você estiver costurando com a máquina, que ela estiver pulando ponto, olha só. Então, toda essa sujeira atrapalha o funcionamento da máquina. Então, toda vez quando você for ver que se sua máquina está boa, do nada ela começa a pular ponto, faça uma limpeza na máquina, tá? Independente, porque de repente as pessoas acham que não dá tempo de limpar essa máquina. Nada, sai mais caro, olha, por exemplo, né, ó. Então, sai mais caro ela pagar um mecânico do que ela parar um tempinho e fazer isso daqui. Porque às vezes a pessoa está tão preocupada, né, com sua produção tal, que realmente tem que se preocupar, mas que acaba esquecendo do detalhe, o que é? Fazer a limpeza na máquina, né, que são tirar a chapa, fazer essa limpeza bem feita, e ela acaba perdendo até meio-dia ou um dia, talvez, esperando o mecânico. Então, quer dizer, o prejuízo vai ser maior, tá? Então, é fundamental você pegar e fazer essa limpeza na máquina. Isso ajuda muito, né? E outra coisa, a galoneira, ela tem diferença de altura das agulhas, né? Então essas alturas, isso daqui influencia muito. Na agulha de fora da galoneira, normalmente, como ela abre mais laçada, essa laçada pode torcer. Às vezes a máquina está limpa tal, e ainda está pulando ponto. Você tem que verificar se a linha está, talvez ela está solta. A linha de fora, do lado esquerdo, da agulha esquerda, ela às vezes tem que ter um pouquinho mais de pressão para ela abrir melhor a laçada. Se ela trabalha muito solta, ela abre um excesso de laçada. E esse excesso de laçada faz pular ponto também, porque ela torce, né? Então é fundamental você regular a pressão. E cada linha, de repente,
de uma cor para outra, ela muda. Então é onde acontece isso. Então vocês têm que ter noção da pressão da linha, né? De estar sempre ajustando de acordo com o que você precisa. Posição de agulha. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu coloquei a agulha retinha e tá pulando ponta, então não é a agulha. Não, às vezes o retinho, ela tá com excesso de laçada, ela deixa a linha torcer um pouco. Então às vezes você pode dar um grauzinho que ela vai trabalhar bem, dependendo da linha, tá? Então são coisas assim fundamental, né, que você tem que verificar. E outra coisa, o fio de baixo também, se ele estiver solto demais, tem gente que quer trabalhar com ele totalmente solto. Tem hora que ele solto demais, ele vai pular ponto. Então, por quê? Porque esse coração aqui, essa peça que puxa a linha aqui, né, que roda ali, que é o excêntrico ou coração, como cada um chama de um jeito, ele retorna, ele puxa o excesso de fio que vai na ponta do looper, porque o looper ele faz o avanço. Quando ele retorna, se esse coração aqui ele começa a puxar o fio, se o fio estiver solto demais no tensor, o que acontece? A pressão daqui vence o tensor, ele começa a puxar fio do tensor. Quando ele puxa o fio do tensor, ele faz com que o fio do looper enrola no looper e pula ponto. Então, muitas vezes, vocês têm que apertar um pouquinho o tensor. Não é muito, vocês sabem, não é muito, né? Mas tem que ter uma pressãozinha mínima aqui. Que isso também ajuda muito nesse negócio de pular ponto, tá? Então, só para recapitular, né? E a gente depois vai dando outras dicas para vocês. Seja qual for a máquina, a limpeza debaixo da chapa é importante, tá? Você tirar a chapa. Se você fala assim, ó, mas eu não sei tirar a chapa, começa a aprender. É importantíssimo, é fundamental a costureira saber tirar a chapa, porque a chapa assim, ela não tem segredo para tirar e colocar, tá? É 2 parafusinhos, você acha a base dela ali, ela não tem como encaixar errado, então você não vai ter muito segredo ali, muita coisa para fazer, não mexe em regulagem de máquina, nada. É só tira a chapa, passa um pincelzinho aqui, tá? Uma pinça, qualquer coisinha aqui para limpar bem essa sujeira, beleza? Outra coisa é a posição das agulhas aqui, né? Que nós estávamos comentando. De repente reta ela não tá bom, você pode virar um pouquinho. E a tensão da linha. Na agulha de fora, a linha muito folgada, ela vai beneficiar para pular ponto. Então, às vezes, a linha de fora aqui do lado esquerdo, você trabalha com um pouco mais de pressão nela, né? E o fio também, ele tem que ter uma pressãozinha mínima. O fio, você sabe, é pouco, né? Então, tem que ter uma pressão, tá? Então, a gente vai dando essas dicas porque as pessoas às vezes perguntam pra gente, né? Como a gente trabalha com aparelho e a gente tem uma vasta experiência em manutenção, então a gente dá umas dicas para as pessoas também não ficar só, tipo assim, só dependendo do mecânico ali, fica com a máquina parada, acaba tendo mais prejuízo, né? Então a gente dá essas dicas e qualquer coisa, qualquer dúvida a pessoa tiver, a gente está à disposição para dar esse estoque. Não vou falar, consertar a máquina por telefone para vocês, mas essas orientações básicas que de repente você acaba tendo que pagar, né? Porque é lógico, merecido, o mecânico ele estudou, ele tem outros compromissos, então você tirou ele do serviço dele para vir ver, por exemplo, sua máquina, né? Então tem um custo para ele, que tá certo, né? E tem o custo para você, né? Então esse estoque é só para assim, se realmente você precisar, você chama um mecânico. Caso contrário, de repente você consegue resolver, tá? E prestar muita atenção. Se sua máquina ela estava boa o tempo todo, então o problema é os detalhes, são essas bobeirinhas, porque eu costumo dizer uma coisa, máquina ela não quebra de uma hora para outra, máquina nenhuma quebra, ao menos que você viu que, por exemplo, travou, bateu a agulha e começou a danificar alguma coisa, começou a pular ponto, mas do nada, só de trocar a linha, ou você está costurando de manhã, à tarde ela começou a pular ponto, não é defeito na máquina, é alguma coisinha ali, é linha, é tensão, é sujeira, esse tipo de coisa, tá? Mas fica aí, mais uma dica nossa para vocês, que não é em relação ao aparelho, mas é uma dica aí para as costureiras, porque em algumas regiões os mecânicos são longe, né? Não conseguem atender na hora, então a gente está fazendo isso para ajudar, orientar vocês, tá? E qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado.